Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A voz dos desmedidos, os ditos e os ritos, os gritos e os mitos, do Piniquim Machacali, Pataxó do Pinambá, Jejinagô, Bando Alça! Pedras das trilhas, brilha o ouro do mascate. As balas e as balas, as balas e as tralhas. Aziz Maron, Agimedauá, Lucas Giraldino, Chico Romero, Menguiçá. Vozes. Está começando Vozes dos Ilhéus. Sequência ao programa Vozes dos Ilhéus, voltamos com o processo de urbanização no sul da Bahia. Sabemos que o cacau teve papel fundamental no desenvolvimento da região. Na década de 1800, no começo da década de 1800, Ilhéus já é, vamos dizer assim, uma vila pujante, né, que volta a ser importante, né, para a Bahia, com todo esse potencial, essa coisa da demanda do estrangeiro pelo cacau, pelo chocolate, né? Pelo cacau produzido aqui e tal. E vai crescendo de importância econômica, social, vai crescendo a sua população, porque para você se transformar de vila para cidade, eles estão com critério, né? É tipo renda, número de habitantes, etc. e tal. E chegou um momento, então, que por conta da lavoura cacaueira, né? Pelo aumento de fluxos migratórios, pela questão dos investimentos que são direcionados para cá, etc. e tal, né? A própria infraestrutura urbana, né, que vai melhorando, dando uma adequação às necessidades do período, né, que não é mais o período colonial. Você tem novas necessidades e a cidade vai ter que se adequar a essas necessidades, né? Circulação de mercadorias, etc. Né? Ruas mais largas, retas. Então, com isso, se decide, a partir do início da década de 80, há uma reivindicação por parte da Câmara Local e isso é analisado em Salvador e vamos dizer assim, é deliberado que Ilhéus tem condições e tal. Isso foi depois sancionado pelo Marquês de Paranaguá, que leva inclusive o nome da prefeitura, né? O João da Cunha Lustosa. Nessa região, a grande disputa pelo poder estava polarizada em Belmonte, Canavieiras e Ilhéus. Né? As estatísticas daquela época, tudo bem, eram estatísticas bem deficientes, mas mostram que Canavieiras e Ilhéus, elas só perdiam para a cidade do Recôncavo, como índice de, hoje chamaria renda per capita, IDH, algo assim, porque eram as cidades mais ricas e mais prósperas da Bahia. Só perdia para o Recôncavo, claro, porque a cidade do Recôncavo realmente elas atingiram o apogeu. Mas fora disso, elas eram as maiores cidades. Agora o que acontece é o seguinte, na mudança do século XIX para o século XX, início do século XX, que ainda era pujante, né? Ilhéus começa a ganhar frente. Por quê? Porque há uma imigração muito forte, principalmente de sergipanos.
Os diamantes também, aqui do Salobo, botaram Canavieiras bem lá na frente. Só que o ciclo do diamante aqui foi muito curto. Uns 10 anos, 20 anos e acabou. Né? Porque não havia maquinaria sofisticada para pesquisar os diamantes que estavam no fundo do solo. Né? Porque a cultura cacaueira era uma cultura voltada para o mercado internacional. Então, o comércio gera rapidamente a construção das cidades. Né? Isso, historicamente, está posto. Né? Então, a grande facilidade de instalações das cidades. Então, a gente vê Ilhéus se transforma. Ilhéus, ela praticamente relega o seu passado colonial, o seu passado açucareiro, destrói praticamente o seu patrimônio cultural, o seu patrimônio construído em relação à colônia, né, o seu passado colonial, e se reconfigura a partir das construções que são feitas pela, vamos dizer, a nova burguesia do cacau. A gente vai vendo essa substituição dos prédios rapidamente. Enquanto que Itabuna, ela se constrói a partir, Itabuna e todas as outras cidades, elas são construídas a partir do cacau. É nesse contexto que eles começam a manter relações comerciais com cidades que estavam se formando mais no interior, no caso, Vitória da Conquista. E aí se pensou que não a estrada que ligasse Ilhéus à Vitória da Conquista. Como não tinha carro, essas viagens eram feitas com animais, então era preciso que houvesse pousos para os animais de tantos em tantos quilômetros. 20 quilômetros, 30 quilômetros, tinha que ter um pouso. E o primeiro deles, o mais importante, foi Itabuna, o Arraial das Tabocas, né? Que começou também no final do século XIX e que atraiu muita gente. Então, o excedente da imigração que vinha para Ilhéus foi se concentrando ali perto, junto, em Itabuna. Então, Itabuna cresceu às expensas de Ilhéus. E Ilhéus cresceu às expensas de Itabuna. À medida que Itabuna foi crescendo, Ilhéus recebia, porque, né, até que em 1910, né, 100 anos, Itabuna também se tornou cidade. Né? Aí vieram as outras cidades, Bicaraí, Bicuí, né, todas as cidades eram pouso de tropa. De Arraial de Tabocas para Itabuna foi um processo lento, né? A cidade de Itabuna, o Arraial de Tabocas, ele vai crescendo à medida da instalação das fazendas. O rendimento do arraial era bastante expressivo, né? As lideranças ligadas ao Arraial de Tabocas começavam a reivindicar a sua autonomia, discordando de que os recursos fosse tudo passado para Ilhéus, que tudo tivesse sido resolvido em Ilhéus, e buscam, né, essa autonomia. Buscam inicialmente junto ao Conselho Municipal de Ilhéus. Essa primeira investida, ela é negada, né? O Conselho diz que o arraial não está preparado, não tem recursos, não tem condições ainda, né? Essa primeira recusa não desanimou, né? Não desanimou as lideranças do Arraial de Tabocas, e eles, na verdade, se reorganizam, né, para pedir de forma mais clara, que eles sentiram que não era uma questão só de mostrar a situação financeira, mas era uma questão política, né? Era uma questão de articulação política. Então, eles procuram se articular agora não mais só junto aos conselheiros, porque eles tinham apoio de alguns conselheiros, inclusive Misael Tavares deu apoio inicial para a autonomia de Itabuna, nessa primeira reivindicação. Mas aí eles se articulam agora estadualmente, né, com as lideranças estaduais. Então, com essa articulação das lideranças estaduais, em que vai aparecer a figura de Olinto Leone, Arlindo Leone, etc. e tal, com essas articulações estaduais, né, com esse respaldo, eles conseguem a autonomia. Você está ouvindo Vozes dos Ilhéus, outras histórias do sul da Bahia. O
programa Vozes dos Ilhéus é uma iniciativa da Associação das Rádios Públicas do Brasil, ARPUB, e conta com o apoio da Petrobras e o Ministério da Cultura. Pequenos ciclos de exploração de minérios também contribuíram para a criação e o desenvolvimento de algumas cidades na região sul da Bahia. No século XIX, marca o município de Maraú a chegada da Companhia Internacional de Maraú, que foi uma companhia de exploração de minerais, um minério chamado turfa. E o município de Maraú é muito rico em minérios, talvez tenha sido até mais importante essa exploração do minério do que o cacau no século XIX. Essa companhia ela movimentava como uma cidade realmente. Ela foi uma companhia inglesa, movimentou bastante a economia na região inteira. Havia até locomotivas que transportavam esses minerais de Maraú para Ilhéus, de onde eles eram escoados por meio do porto. As minas diamantíferas do Salobo foram descobertas em torno de 1880, mais ou menos. No antigo distrito de Jacarandá, hoje Santa Luzia, é município de Santa Luzia. Então, com a descoberta dessas minas, houve também uma atração muito grande de pessoas de fora. Coincidentemente, as minas da Chapada Diamantina, Lençóis, Andaraí, Wagner, aquela região de lá, elas estavam também perdendo o seu potencial. Porque, como eu falei antes, né, eles não tinham máquinas suficientes para fazer uma exploração mais profunda. Então, com a notícia dessas minas daqui, muita gente veio para cá. Jacarandá se tornou um povoado próspero, né? E havia muito dinheiro. Também se gastou muito, se esbanjou muito com bebida, com mulher, com casas na Europa. Só que esse ciclo foi curto, como eu disse. Foi curto. O sistema da polícia particular, né, chamada de clavinoteiros, que é diferente do jagunço do sertão. Porque o clavinoteiro ele estava a serviço dos coronéis. No século XIX, ele é uma espécie de polícia. Marca o município de Maraú a chegada da Companhia Internacional de Maraú, que foi uma companhia de exploração de uma diversidade minerais. Cultural também. Um minério chamado turfa. Diversas regiões onde essas pessoas... E o município de Maraú é muito rico em minérios, talvez tenha sido até mais importante a exploração do minério do que o cacau. Houve muita riqueza? Houve. Nesse período, o que acontece? O cacau também atinge, né, ela trouxe um nível elevado, inglesa, movimentou bastante a e Canavieira se torna cidade. Inteira, havia até né? Logo depois de Ilhéus foi em 81, Canavieras em 91. Para Ilhéus, de onde né? eles eram escoados. A vila ganha status de cidade e se cria o que? Jornais, jornalzinho, a maçonaria se instala aqui. São fundadas bandas de músicas filarmônicas, né, que eram marcantes, né? O século XIX foi o final do século XIX, início do século XX, foi um período de efervescência cultural. Isso aqui, Belmonte, Canavieiras, Ilhéus, o aspecto cultural era o mesmo. Era a mesma coisa, apenas mudavam de local. Né? O estilo coronelístico era o mesmo. Jorge Amado retrata muito bem Ilhéus. Afrânio Peixoto, em 2 livros, retrata Canavieiras. Não tem o volume que Jorge Amado tem, mas nós temos, por exemplo, aqui 2 livros, que é Fruta do Mato e Maria Bonita, que são romances que tratam desse período, final do século XIX aqui da região. Como se matava, como se roubava, como as pessoas viviam, como se traía. Né? Então, Afrânio Peixoto trabalhou bem nesses 2 livros. A urbanização não significa somente uma mudança no espaço em que se vive, mas uma mudança geral na forma de viver e pensar. Essa transformação de vila para cidade é fundamental para você entender também essa transição social, cultural, econômica, porque Ilhéus passa, né? Você tem uma outra perspectiva de Ilhéus agora. Essa Ilhéus moderna, pujante, viável economicamente, com várias influências, né, de vários grupos, não só europeus como árabes, né, que vão vir, brasileiros de outras localidades, baianos do norte, né? Então é uma Ilhéus que vai se tornar um caldo cultural
dos mais importantes, e isso de certa forma, Jorge Amado, ele vai fazer isso, ele capta isso, ele joga na sua ficção, evidentemente é dentro da sua lógica ficcional, né? A partir do início do século XX, né, Ilhéus, ela se reveste, né, ela procura se revestir novo. A gente vai observar a construção de inúmeros palacetes, né, do Misael Tavares, de Antônio Pessoa, que ainda estão hoje, né, desconstruindo o seu passado colonial, e esse chamamento de desses aparatos intelectuais, aparatos culturais, todas as duas cidades, Ilhéus e Itabuna, elas procuram trazer. O coronel, nunca foi coronel, é chamado comendador, Firmino Alves, né, ele ia ao Salvador convidar engenheiros, professores, médicos, etc. tal, para deixar, como ele dizia, transformar o Arraial de Itabocas na cidade de Itabuna, ou seja, dar à cidade os parâmetros suficientes para garantir ser uma cidade e não ser um lugar qualquer. Isso vai acontecer em maior grau, claro, em Ilhéus. Ela já está no auge da pujança, enquanto que Itabuna ainda está ligada a Ilhéus, né? O povo, a população ilhéense procurava imitar o Rio de Janeiro em todos os aspectos. Eles procuravam imitar o Rio na construção das casas, dos palácios. O Ramiro Berbet de Castro, ele construiu a morada dele, o Solar da Pimenta, como chegou a ser chamado. A Pimenta fica dentro de Ilhéus, junto do antigo porto de Ilhéus, né? Esse solar onde hoje funciona o ginásio, o Colégio Impacto, foi construído por ele, e imitação total do Palácio do Catete do Rio de Janeiro, onde moravam os presidentes da República. O Manuel Tavares também, Manuel Misael da Silva Tavares, que foi o homem mais rico daqui, o rei do cacau, produziu mais cacau no mundo. Ele construiu o palácio dele em frente à igreja de São Jorge, onde funciona a maçonaria. Era um palácio imitando aqueles palácios construídos no Rio de Janeiro, nos áureos tempos da cafeicultura no Rio, dos barões do café. Eles vão procurar também se apossar de símbolos que demontem o seu status, não só econômico, mas também um status, de certa forma, intelectual. Nossas ruas, nosso povo, nossas cores. Símbolos dessa pluralidade cultural da região sul baiana. Nas franjas do oceano edificou-se a cidade de São Jorge dos Ilhéus. Os tempos passaram, os índios sumiram e os colonos perderam sua história. O que ficou foi a história da cidade que teve glória, suas dores, seus atrasos. Jorge Saraiva de Castro. Na medida em que a região cacaueira se desenvolve, as relações de poder vão se estruturando em volta das famílias donas de grandes propriedades de terra. Final do 19, começo do 20, onde essas articulações de poder estão se construindo por conta desse cacau já em evidência, já superando o fumo em 1904 como principal produto de exportação da Bahia, né, gerando rendas, sendo daqui a pouco responsável por mais da metade do que se produz em termos de renda para a Bahia. Então, você tem famílias que se articulam entre si, não só por casamento, mas também por questões políticas e territoriais. Então, são dois grupos políticos que atuam aqui, são grupos políticos antagônicos, que disputam poder local, que são assim, bastante personalizados no nome de seus líderes. Então, um dessas lideranças era Antônio Pessoa da Costa Silva, que liderava os chamados pessoístas, e o Domingos Adame de Sá, que liderava os chamados adamistas. E esses adamistas
as principais lideranças e figuras de ponta eram articuladas entre si em casamento. Então, praticamente todos os líderes e vereadores, na época que eles estavam no poder, você faz um mapeamento, praticamente tem os mesmos sobrenomes, os cunhados, etc. Assim como os pessoístas. E estão delimitados geograficamente entre o Cachoeira, os pessoístas, a maior parte dos líderes pessoístas estão situados aqui, com fazendas aqui no Rio Cachoeira, e os adamistas no Almada. E são não só parentes, primos entre si, mas como os vizinhos, e casam-se muito entre si, como uma forma de relativizar, atenuar a questão do testamento, né, da partilha, né, porque ali você pulveriza entre os filhos. Mas se os filhos são casados com primas e primos que são vizinhos entre si, termina a coisa mantendo-se no mesmo grupo, né? Esse termo família extensa é um termo antropológico que eu tirei da professora Ellen Wortmann, né, de um dos seus textos. Que a família extensa é o seguinte, porque a gente pensa família nuclear, né? Assim, tipo, o casal, os filhos e tal, né? Família extensa é uma família que envolve todas as redes matrimoniais que foram estabelecidas, mesmo redes simbólicas, aí vai com padrio, né? Cunhadismos, etc. As famílias que se articulam entre si, os sobrenomes. Então, seriam grandes grupos de cunho familiar que se articulariam nas questões das redes, das relações sociais de poder. Esses grupos ocupam estrategicamente o espaço, ajudando a moldar a geografia das cidades. São vizinhos, correligionários e parentes. E mantém isso não só essa vizinhança, essa tentativa de manter-se fisicamente, simbolicamente unidos, não só nessa questão da vizinhança da zona rural, como também são ruas inteiras que são de famílias. Por exemplo, a antiga Conselheiro Saraiva, hoje Antônio Lavín de Lemos, grande parte daquelas casas ali são pertencentes à família Lavín de Lemos e seus parentes, né? A Jorge Amado, você tem muito Sá, em outros lugares, né? Você vai vendo essa concentração de famílias que querem morar juntas e estão construindo seus espaços urbanos próximos, né? Evidentemente que isso não é uma regra, mas você percebe essas tentativas. E também no espaço cemiterial. Você vai ver, por exemplo, aqui no cemitério da Fazenda Cordilheira, aqui próximo ao UESC, você vai ver que são famílias, os túmulos mais antigos, de famílias de antigos proprietários, né, da região, que são articulados entre si, politicamente, por relações de casamento, por vizinhança. Já no Almada, e lá é uma dificuldade maior porque já está bastante deteriorado, né, assim, mas a gente consegue perceber isso pelos registros de enterros, lá no cemitério do Almada, que é assim, vizinho à fazenda da UESC, né, de frente ao Castelo Novo, você vai ver. Aqui você vê Herbert, Cordier, Khrushchevsky, no Cordilheira, né? Lá você já vai ver Adame, Ullenberger, Weil, Sá. Então, aqui na Vitória também, no cemitério da Vitória, você percebe muito isso, a tentativa você vê assim, muito Sá junto, você vê muito Lavigne junto, os Berbert, os Badaró, entendeu? É uma coisa assim, interessantíssima. E que é interessante também é o seguinte, eu fiz no Família, Poder e Mito, se eu não me engano, ou foi no Memória e Identidade, o seguinte, eu fiz uma relação, os principais proprietários urbanos, aí eu peguei a fonte, as 10º urbanas, né, que eram publicadas nos jornais. Você não tinha boletim oficial naquela, diário oficial, então eram os jornais que serviam como isso, né, a prefeitura, a intendência publicava nos jornais. Então você pegava assim, as 10º urbanas, aí por relação é o seguinte, bom, quem paga mais é porque tem mais terreno, mais edificado. Quem eram os maiores proprietários rurais? Aí eu vi pelo imposto rural. E nos cemitérios eu fui mapeando e fazendo mesmo, metrificando mesmo os espaços e tal. E aí, rapaz, fiz 3 colunas. É impressionante as coincidências nas 3 colunas, né? Então, geralmente, os maiores proprietários rurais eram os maiores proprietários urbanos e os maiores proprietários de espaço cemiterial, de túmulos. Então você vê o seguinte, assim,
o poder, onde os lugares onde o poder está presente, que você muitas vezes passa, no cemitério você vai ver relações assimétricas de poder. Sim, porque você tem lá o túmulo de mármore, de bronze, materiais que pretensamente querem passar uma eternização de quem o ocupa, como a cova coletiva, que ali só é permitido uma cruz de madeira e pintar o nome, porque daqui a 2 anos vai vir uma outra memória provisória, né? Então são correlações assimétricas de poder, muito claro que você vê isso. Você vê na zona rural como você vê nos núcleos urbanos, né? Porque é claro, você vê o Palacete Misael Tavares, onde hoje funciona a maçonaria, e você for ver, por exemplo, as casas do mesmo período na Conquista, no Malhado, no Pontal, as relações de metragem, de material, de ocupação mesmo de espaço urbano, etc. Tal. Então é possível. E aí você, mapeando quem são os proprietários, você mais ou menos mapeia os donos do poder naquele período e como eles se articulavam para manter e permanecer nesse poder. E uma coisa muito clara são essas relações familiares. Que, se você for ver mesmo, até hoje tem uma clara influência dessa coisa que se estabelece redes de cordialidade, como chamava Sérgio Buarque de Holanda, ou seja, você atua dentro do terreno das suas amizades e parentesco, né? E a dificuldade de você separar o que é público e privado, né? O público beneficiando o privado, nas minhas redes de relação de sociais, o chamado o homem cordial brasileiro, né? Que é um conceito central na obra dele, né? Raízes do Brasil. Então, me parece que se você quiser estudar correlações de poder, de força, etc. e tal, essas relações de família, de articulação, de casamento, vamos dizer assim, esse mercado matrimonial, ele evidentemente ajuda muito a você perceber o que é que está ocorrendo, os fenômenos sociais, fenômenos políticos, né, articulações, como a sociedade se organiza, como as pessoas se articulam para alcançar determinados lugares de poder. Finalizamos mais um episódio, comprovando a diversidade das histórias do sul da Bahia. Lembrando que o programa Vozes dos Ilhéus tem o apoio da Associação Brasileira das Rádios Públicas, ARPUB, do Ministério da Cultura e da Petrobras. Até a próxima! Participaram deste programa Janete Ruiz Macedo, Arléo Barbosa, André Luiz Rosa Ribeiro, Durval Pereira, Luísa Edmei. Locução: Jonathan Sampaio e Kaline Cristina. Locuções extras: Oswaldo Filho. Trilha sonora: Banda Manzoá. Roteiro: Everaldo Neto. Repórteres: Patrício Teixeira, Carol Souza e Jonathan Sampaio. Produção: Jonathan Sampaio e Carol Souza. Assistentes de produção: Patrício Teixeira e Vitor Henrique. Gravação, edição e mixagem: Adi Lúcio, Samuel Tuchê e Antônio Figueiredo. Supervisão: Antônio Figueiredo e Marlúcia Mendes Rocha. Da boca dos avós, a voz dos desmedidos, os ditos e os ritos, os gritos e os mitos, do Piniquim Machacali, Pataxó do Pinambá, Jejinagô, Bando Hausa! As pedras das trilhas, brilha o ouro do mascate, as balas e as valas, as falas e as tralhas, Aziz Maron, Agimedauá, Lucas Giraldino, Chico Romero, Mendes Sá! Vozes. Está começando Vozes dos Ilhéus. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto,
Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.